Bom, eu quero dar as boas-vindas ao diretor executivo do Instituto Haggai Brasil, pastor Ebenezer. Muito bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado pela sua presença, Ebenezer. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Foi assim, Deus preparou esse tempo para a gente estar aqui hoje, não é verdade? E tudo que Deus faz é bom. Tá certo. E olha, eu queria assim começar a nossa conversa dizendo que o seu trabalho tem influenciado muito. E aquilo que vocês têm se disposto a fazer diante do Senhor e através do Instituto Haggai, mas principalmente através do que Deus tem dado a você como capacitação. Certo. Fruto do que a gente vive aqui na Rede Super tem a ver com o seminário que eu fiz participando lá do Haggai Nacional. E eu sei que o conceito de liderança, ele é muito falado hoje, mas a gente tem, para um lado, para extremos diferentes. Mas eu queria ouvir do Ebenezer, para você, assim, na simplicidade, o que é a liderança? Então, liderança, Charles, tem a ver com 3 conceitos só. Todos os livros que você vai comprar sobre liderança, eles caem dentro de 3 ideias, 3 capítulos. Ou você vai falar sobre a pessoa do líder que tem que influenciar, ou aqui no meio você vai falar sobre as pessoas que ele vai influenciar, e lá na ponta você vai falar sobre algum resultado, meta, visão, sonho, em que esse grupo todo vai atingir. Liderança, então, é o ajuntamento desses 3 conceitos. Tem uma pessoa que tem que ter certas características, ele vai influenciar um grupo de pessoas e ele vai atingir uma meta. Se ele atingir a meta sozinho, ele é um executor, ele é um fazedor de coisas, mas ele não é um líder, porque ele fez sozinho. Líder tem a ver com gente, tá certo? Tem a ver com gente. Se ele não sabe lidar com gente, ele tem um grande problema, porque líder tem a ver com relacionamento. Eu tenho que mobilizar esse pessoal para ele atingir metas. Agora, eu posso mandar, né? Tem pessoas que são extremamente duras na sua liderança. Eu mando e você obedece. Põe-se no seu lugar. Isso. Aí ele vira um ditador, coronel, né? Um ditador, né? Ele consegue resultados, mas não é a liderança ideal que nós estamos procurando, onde ele faz isso através da influência e não do comando. Né? Agora, não é fácil, não. Porque a pessoa que tem a característica de influenciar pessoas, gosta de lidar com pessoas, em alguns momentos ela pode ser mole para mandar? Então, nós não estamos falando sobre ser mole. Por exemplo, eu não sou contra mandar. Vamos supor que tem um incêndio aqui nesse estúdio. Alguém vai entrar naquela porta e dizer assim, todo mundo para fora. É um comando. Isso é comando. E ele está nos liderando. E nós vamos obedecer. Então, existe o momento do comando. Existe o momento de mandar fazer alguma coisa. Um dono de uma empresa, tem um monte de funcionários, ele pode desenvolver o seu aspecto relacional, tratar com as pessoas, ser uma pessoa mais acessível, que compreende as dificuldades do colaborador que ele tem. Mas, cara, ele está ali para produzir. E tem que produzir tantas peças durante tantas horas, porque eu tenho que entregar para o meu cliente lá fora. Ele tem uma meta. Ele tem uma meta. Ele vai... Agora, se ele criar um clima organizacional, aonde existe alegria, onde a turma gosta de trabalhar, ele é um bom líder. Porque esse clima faz com que ele tenha gente trabalhando com ele por mais tempo. Senão a rotatividade é muito grande, ele vai perder gente. Trabalhei nessa empresa aqui, mas eu não estou aguentando. Aqui... Eu ouvi uma vez a pessoa dizendo algo interessante. Ninguém se demite da empresa, a pessoa se demite do chefe. Eu acho uma boa frase, Porque é o chefe que faz o ambiente, o clima. Se ele não exerce uma boa influência, aquele ambiente tende a ser ruim. Ou seja, não são as paredes que são ruins. Lógico. É o ambiente criado pelo líder que é ruim. Uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa, eu cheguei assim, você sentia no ar. Você parece que tinha uma nuvem preta embaixo do teto, assim, né? O nosso fundo aqui é preto, mas não tem nuvem. Nada a ver, né? Não, mas tem a ver, a pessoa anda com a cara fechada. A atendente na porta, ela atende o telefone dizendo, alô, aqui é a empresa tal. Né? E uma das regras de atendimento de telefone é que você tem que falar sorrindo. Olá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não consigo sorrir, eu trabalho num ambiente ruim, eu não estou feliz.
Eu já estou entregando o meu currículo, estou louco para sair daqui. Esse cara, ele é um chefe que manda ali e que entrega o produto lá fora, no outro lado, mas ele não é um líder. Ele não consegue conquistar as pessoas. Não tem. Isso é inato, ou seja, a gente nasce com isso, ou isso pode ser uma habilidade adquirida? Eu posso treinar essa habilidade na minha vida para conseguir liderar melhor pessoas. Porque esse é um mito que existe. Tem gente que acredita assim, olha, o líder nasceu líder. Será que é verdade? É uma coisa muito complexa. Essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis que existem, né? Por quê? Porque o líder ele tem uma coisinha chamada empreendedorismo. Veja bem, se o líder, vamos pegar os nossos 3 capítulos aqui de novo, se o líder enxergou uma visão, alguma coisa que ele quer fazer, pode ser um produto no mercado, pode ser uma igreja que ele quer começar, pode ser um tipo de serviço, de prestação de serviço, por exemplo, atender idosos, atender terceira idade ou atender jovens, de alguma forma, né? Tinha uma mulher em Campinas, por exemplo, que uma coisa que ela fez foi ir ajudar meninas de 12, 13 anos que estavam ficando grávidas. Ela foi lá uma vez, aí depois ela gostou, foi 2, e daqui a pouco ela está a semana inteira lá, então ela teve um sonho, ela teve uma visão e ela se dedicou àquilo, tá certo? Uhum. Então, o empreendedor, ele enxerga uma coisa que ninguém enxergou, ele vê assim, ó, puxa, aqui tem uma escola, aqui podia ter um carrinho de pipoca. Ele enxergou o carrinho de pipoca. Ele está pensando que pode ter o carrinho. Aí ele vai pesquisar. A prefeitura permite, eu consigo colocar um carrinho de pipoca aqui? É permitido colocar? Ele vai atrás, aí ele consegue um empréstimo de R$500, ele compra um carrinho de pipoca, ele consegue a permissão na prefeitura, ele vem e de repente, puf, tem um carrinho de pipoca. E isso nasceu com Deus. Pensa um pouco. Deus foi o primeiro empreendedor do universo. Não existia nada, ele viu o universo e ele falou e puf, aí, em 6 dias apareceu o universo. Então, pessoas são mais empreendedoras que outras. Quando o sujeito é empreendedor, ele tem uma tendência de ser um melhor líder. Estive conversando com um dono de uma universidade no Brasil. Ele disse assim, nós já conseguimos descrever todas as características de um empreendedor. O que nós não conseguimos é produzir essas características. Porque se nós conseguíssemos produzir, produziríamos. Então vamos enfiar isso na escola aos 7 anos de idade e aos 18 anos todo mundo é empreendedor. Então você fala assim, ó, o empreendedor precisa ter visão de futuro, precisa entender quais são as pessoas que ele tem que mobilizar para conseguir sua meta. Ele precisa se transformar interiormente para ser uma pessoa que atrai outras que têm influência. Ok? E como é que você vira isso? Você pode aprender ou você nasceu assim? Então, eu acho que tem coisas que pode aprender. Tem coisas que pode aprender. Mas, cara, tem gente que aprende umas coisas e parece que não engata, entendeu? Ele não vai. Revista Veja, apareceu nas páginas amarelas. Achei muito interessante a história. O sujeito começa uma historinha assim. Era uma cidade pequena e tinha um sujeito que era um contador. Contador de cidade pequena. Ele tem meia dúzia de clientes, é um sujeito concentrado, ele lança os números no livro, entendeu? Não é um líder. Ele está presente na comunidade, faz o seu trabalho. Vai ter uma enchente. A água começa a subir, começa a subir. Esse homem agarra os livros dele, enfia numa carriola, sobe o morro, põe a carriola lá, olha para baixo. Tem gente se afogando. Ele desce e começa a dar ordem. Ele é um cara organizado. Pega esse negócio, olha aquele carro lá, chama não sei o quê. Imediatamente ele virou líder. Aí ele ajuda todo mundo a ir para cima. Agora ele é o salvador, foi eleito prefeito. Foi eleito prefeito nas próximas eleições. Então eu pergunto, ele já era líder e faltou oportunidade? Ou ele não era, mas na crise ele nasceu? Aquilo já estava dentro dele. A pressão conseguiu extrair dele o que ele tinha de potencial. E ele trouxe uma resposta positiva. Então, mas a resposta garantida desse assunto nós não temos. Se a pessoa nasce assim
ou se ela se transforma assim, ou se ela aprende técnicas e aí ela vira líder. Agora, todos nós podemos aprender alguns princípios de liderança e devemos aplicá-los, porque você vai liderar seus filhos, você vai liderar a sua igreja, você tem gente sob a sua influência, você tem os seus colegas de universidade, você participa de um grupo e você, de repente, tem a oportunidade de liderar. Então, aprender técnicas ou princípios. É porque em todo tempo você está transmitindo uma visão e influenciando pessoas. Isso. Pronto. Não necessariamente a pessoa precisa ser um líder estabelecido para que ela, olha, agora eu sou líder, então eu consigo influenciar. Não. Em todo o tempo ela influencia. Não, liderança é uma coisa 360 graus, né? Por exemplo, eu tenho uma secretária. A secretária entra no meu escritório e fala assim, Ebenezer, precisa assinar esses papéis, mas eu estou muito ocupado. Eu falo, não, aguenta um pouquinho. E eu estou ali e tal, daqui um pouco, meia hora ela volta. Os papéis, precisa assinar os papéis, entendeu? Eu falo, aguenta, estou com uma reunião, já vou entrar numa reunião, e eu estou... Mas chegou, isso aconteceu, de verdade, isso é uma história verdadeira. Aí ela entrou e falou assim, o senhor vai assinar. Opa! Aí eu brinquei e falei, não, peraí, quem que é o líder aqui? Ela falou, não, o senhor é, mas a senhora tem que assinar. Entendeu? Aí, então, ela está me liderando naquele momento para que eu assine os papéis, porque se eu não assinar, daqui 2 dias eu vou dizer, cadê os papéis? A coisa saiu ou não saiu? Não, o senhor não assinou. Eu disse, não, mas aí você foi uma terrível de uma secretária? Você não fez a coisa acontecer? Então, ela é uma liderada, mas naquele momento ela precisou me liderar, porque ela sabe que eu vou cobrar dela depois a liderança dela em aquilo aconteça. E ela foi bem treinada. E ela, bom, não sei, mas ela é ótima. Eu tenho uma filha de 6 anos. Certo. E quando a gente pensa sobre isso, se existe ou não, se nasce, vem de berço, porque uma menina de 16 anos, ontem aconteceu um fato interessante, minha sogra chegou e vai ficar um tempo na minha casa. Certo. Notícia boa, um beijo para minha sogra, essa eu gosto dela. Tá certo. Apesar que eu amo mais a sogra da minha esposa do que a minha, né? Mas a minha filha chegou e pediu para a mãe dela assim, ô mãe, joga isso aqui no lixo para mim. Eu falei, que é isso, menina? Você vai lá e joga no lixo. Não, mãe, você já está com um prato aí, você vai na cozinha e joga no lixo para mim. É muito fácil, simples. Saiu e foi embora. A gente tem 2 caminhos. Ou leva para um lado assim, que menina desobediente, ou que menina que já tem um estilo... Para delegar. Para delegar. E que não dói nada. Para ela não foi desrespeito. Entendi. Então a gente já percebe, tipo, não vamos categorizar como personalidade. Certo. Mas é aquilo que já aparece lá embaixo, Lógico. ou seja, logo na infância. Aí o que precisa ser? Investir para que tenha o talento empregado na coisa certa. Isso. Ela não demonstrou má atitude, ela demonstrou criatividade para que a meta dela fosse alcançada através de uma pessoa, que no caso era a mãe. Se ela não faltou com respeito, não houve problema. Ela realmente, você deve ler isso como uma tendência, uma habilidade dela que deve para desenvolver a liderança. E aí... Deixa eu contar uma história. Uma menina também, filha da secretária do Haggai lá, de uma moça, ela fez assim. A filha foi na escola. Aí ela viu que todo mundo precisava de lápis. Era criança pequena, 8 anos, 9 anos. E aí, não, me dá um lápis, porque o lápis, não sei o que do lápis. Aí ela falou, sabe uma coisa, eu vou vender lápis. Da cabeça dela, cara. Aí ela foi, compra um monte de lápis, põe uma borrachinha em volta do lápis, né? Guarda na apostila, e guarda na mochila. Aí quando a primeira pessoa falou assim, alguém que tem um lápis aí, não sei o que, ela puxa o lápis e diz, quer comprar? Entendeu? Então, de onde que nasceu isso? É dela. Entendeu? Quer dizer, essa moça tem um tino para negócio. Essa moça mais tarde, quando ela ficou com 12, 13, ela resolveu fazer uma festinha das amigas da escola na casa dela. Porque ela falou assim, não, a gente usa o salão do apartamento, a gente vai comprar pizza, não sei o quê. Ela pegou e lançou o que ia gastar e ia cobrar não sei quanto de cada um e ela ficar com um lucro de R$80 para ela. Uau! Aí você fala assim, mas da onde que saiu isso aí? Porque a mãe conta isso, ela começa a rir. Porque ela fala assim, eu não sentei com ela para ensinar. Então, agora essa moça é uma líder empreendedora nata. Nata.